Tchau, Bela! Seu podcast sobre tendência, comportamento e inovação nos mercados de beleza e bem-estar. Bom, hoje vamos falar de nudes. Mas nudes só de quem é permitido mostrar, né? Façamos, portanto, neste episódio uma reflexão sobre a nudez ou sobre um desejo de normalização de corpos nus, especialmente dos femininos, né? Absolutamente. Afinal de contas, a história do pudor com o corpo é historicamente recente. A gente passou grande parte da nossa existência como espécie nus. Uhum. Então vamos aprofundar um pouquinho. Mas antes, eu sou Isa Deson, sou pesquisadora de tendências de comportamento e apresento esse podcast do lado da minha parceirinha, a jornalista Vânia Goy. Bom, outro dia eu fui entrevistar o Milton de Souza, que é fundador de um espaço aqui em São Paulo, que a gente vai falar mais já já, e que a gente já falou em outros episódios, o Banho Urbano. E eu fiquei muito com uma coisa na memória, que ele me falou que mamíferos tomam banho coletivamente. Se a gente ficar pensando elefantes juntos, bichinhos num lago, na lagoa, eles estão todos ali tomando banho juntos, e que esse banho que a gente se acostumou a tomar sozinho no chuveiro é mesmo uma invenção muito recente, né? Pensando em povos originários brasileiros, é isso, banho de rio é todo mundo junto e ficar pelado não é problema, né? Pois é, o pudor em torno do sexo, consequentemente em torno da nudez, cresceu junto com muitos fatores, mas acho que é principalmente enraizado no desenvolvimento social das religiões monoteístas. E à medida que alguns desses tabus e tradições passam a ser questionados, como a gente vê acontecer, acho que maior também é o desejo das pessoas experimentarem outros jeitos de criarem seus rituais do cotidiano, até se vestir, né? Porque um pouco desse episódio tem a ver com escolhas de moda também. E eu acho que tem uma nuance que eu acho interessante a gente trazer aqui, é que tem coisas que a gente considera normais e tem coisas que a gente considera naturais. Uhum. A nudez é natural. Uhum. A gente que tirou isso do que a gente considera normal. Uhum. E no clima socioeconômico e cultural atual, é muito importante lembrar que quando a gente fala da figura feminina, do corpo feminino, o corpo nu ainda é um corpo político. Né? Um dos exemplos mais marcantes que a gente tem, eu acho, da nossa geração em relação a isso, quando a gente fala de nudez e quando a gente fala de nudez feminina, é o movimento Free the Nipple, né? De liberte os mamilos. Que é uma hashtag muito popular nas redes sociais, só contextualizando, é um movimento que nasceu em 2013, depois que o Facebook removeu trechos do documentário homônimo, que foi feito pela ativista Lina Esco, e o objetivo dela é acabar, ou pelo menos problematizar, a objetificação e hipersexualização dos corpos femininos, derrubando essa censura que a gente vê até hoje rolando nas redes sociais, que não pode publicar mamilo feminino, né? Só mamilo masculino. Gente, um grande número de nós nascemos e vivemos graças à amamentação, gente. Eu fico muito louca com essa história. E assim mesmo, as redes sociais tentam apagar, ou pelo menos pixelar, qualquer imagem que inclua seios femininos para evitar conteúdo dito pornográfico. Mas mamilo de boy pode, né? E acho que apesar desse ser um movimento que começou há alguns anos, a gente vê que ele ainda ganha força e várias publicações e críticos apontam que 2022 é um marco importante dessa história. Tem uma matéria da Glamour Americana falando que essas roupas transparentes, mamilos aparentes, enfim, estão meio na moda agora também. A gente viu celebrities em red carpets e eventos importantes, como a Doja Cat, que estava de Schiaparelli, com um vestido meio banhado a ouro e o peito aparecendo, a Kendall Jenner, a Cara Delevingne, que foram no Met do ano passado, mostrando o torso nu, ou a Miss Flo, no desfile de alta costura de Valentino. Então as fashionistas estão mostrando um peitinho, né? Sim, Hunter Schafer, atriz trans conhecida por Euforia e campanhas da Prada, também apareceu com uma peninha cobrindo os mamilos. Cobria de leve, mas ela tava ousada, né? Tava mais peladinha. E tava bem chique ao mesmo tempo, parecia uma escultura. Julia Fox, que tá sempre... Essa não perde uma oportunidade pra poder mostrar um pouquinho do corpo e tá com uma onda de tops de acrílico desde o ano passado, que continua usando até agora. Então...
É interessante a gente se perguntar o que tudo isso nos diz para além da estética, né? E acho que à medida que esse debate, problematização avança, a gente também consegue pensar que outras camadas mais densas e mais reflexivas têm a ver com o assunto, né? A gente gosta de ser densa e reflexiva, como vocês sabem. Então teve um artigo da Vogue americana que foi publicado no início de 2023 que explica uma coisa interessante aqui, que é importante a gente entender. A gente chama assim moderadores de inteligência artificial, ou seja, essas inteligencinhas que vão tomando decisões por si próprias no Instagram. Programadas para tomar decisões em vez de humanas. E no Instagram, justamente, eles detectam primeiro a presença de mamilos. Depois eles vão olhar se esses mamilos estão conectados, acoplados ao que é considerado um seio feminino. E aí a foto é rapidamente retirada por violar as diretrizes da comunidade. Ou seja, essa é uma política muito simplista e baseada numa visão muito binária de gênero, né? Em relação à distinção do que é um corpo feminino ou masculino, já meio antigo, né? Eu diria. E de maneira geral, a gente também acaba vendo que esse é um movimento que acaba sendo sinônimo só de meninas brancas, cisgênero, que tem corpos padrão, que tem seios empinados. Essas, em geral, são as que aparecem com o peitinho aparecendo, né? E que são censuradas e que, ao mesmo tempo, remetem a toda a nossa cultura de internet que puxa uma história de pornografia em cima desses corpos, né, historicamente. Então, é muito louco, porque aí a gente começa a ver uma história do questionamento do padrão até nesse tipo de conversa. Ou seja, o algoritmo é tendencioso, gente, porque o meio é tendencioso, tá? Ele é programado por gente, né? Exato. Enfim. Então, a gente leu no El País, por exemplo, que a jornalista Adriana Andolini falou que se os corpos das mulheres não são desejáveis, consumíveis ou exploráveis, ou entenda que mulheres mais velhas, racializadas, mulheres trans, mulheres que acabaram de ter filhos, mulheres não femininas, corpos que fogem de normas culturais que a gente está acostumado a ver e da padronização que a internet propaga. Todos esses, o AI provavelmente, que justamente como a gente já falou, são em grande maioria programados por homens, não está interessado nelas, ou seja, às vezes passa desapercebido. É importante pensar, né? Porque se libera o mamilo... a gente quer ver mamilos, então, de todos os tipos de corpos. Libera geral. De corpos historicamente marginalizados, porque esse também é um lugar de se reivindicar espaço de expressão, de sexualidade. Enfim, a conclusão é que a gente precisa tomar cuidado para o Free the Nipple não ser uma ferramenta que perpetua padrões de beleza eurocêntricos, excludentes, mesmo que seja muito importante para desafiá-los de alguma maneira agora, né? A gente tem que levar o movimento adiante junto com toda a pluralidade do que a gente encontra online, né? E eu acho que nestes casos de corpos invisibilizados e marginalizados é onde o corpo político torna-se uma ferramenta ainda mais fundamental e importante, como a gente vê na arte que é celebrada no mundo inteiro, né? A gente viu um fenômeno, por exemplo, de que museus do mundo inteiro começaram a usar plataformas como OnlyFans para botar obras de arte em que tinha o corpo feminino nu. Ou seja, a pira pode ir longe. E aí uma atualização, coisas que aconteceram agora esse ano, né? O Meta permitiu que pessoas transgênero e não binárias exibissem seus seios nus no Facebook e no Instagram. No entanto, essa nova política continua proibindo postagens de mulheres cisgênero, ou seja, a gente vai precisar em algum momento desbinarizar e desbinarizar essa conversa. Para além do Meta, no universo online, acho que vale falar do Tumblr, que tá vivendo um comeback, né? Voltou com os anos 2000, o Tumblr. Daqui a pouco a gente tá no Fotolog de novo. A plataforma fez uma atualização em setembro de 2022, mudando as regras para permitir a nudez, mas não imagens sexualmente explícitas na plataforma. Ou seja, pode ser que a gente comece a ver mais nus artísticos, vamos chamar assim, por aí. O que é legal, né? Porque a gente aqui quer pensar sobre um corpo nu que não é sexualizado, né? Necessariamente. Exatamente, mas eu acho que tem um ponto aqui que é interessante também a gente pensar, é que se a gente vai regulamentar cada vez mais o acesso às plataformas, ou seja, quem pode acessar, que horas, que idade, etc., o mais interessante seria a gente também poder liberar isso com naturalidade, que é o que a gente está querendo falar aqui. E aí, na nossa vida online, um pouco desse assunto se concentra em denunciar essas diretrizes que são sexistas, que são prejudiciais
a comunidade, que impede que os usuários compartilhem informação, arte, enfim, isso é a defesa, sem essa base do gênero percebido pelo outro, mas no offline também é importante a gente pensar em mudanças legais para que essa liberdade não seja sinônimo de violência, especialmente contra a mulher, e sim uma mudança de mindset global, né? Por isso que não é uma coisa rapidinha, né? Então a gente está falando de uma discussão que é lenta, que é delicada, que é longa, que tem milhares de nuances. E a gente percebe, né, com o tipo de pesquisa que a gente faz, que a polêmica em torno do assunto #FreeTheNipple ainda vai dar caldo. E aí peguei aqui uma informação que a Emma Shapiro, que é uma jornalista, apontou que a gente achou interessante, que é que o movimento, independentemente de todas as suas falhas, porque nenhum movimento vai ser perfeito, gente, né? Não existe. É muito importante a gente defender ele on e offline, né? Quando a gente pensa em nudez, assim, no Brasil, mais naturalizada, é natural que a gente pense em carnaval. A gente veio conversando sobre como nos últimos anos os blocos de rua, que ficaram muito maiores, também tem muito mais mina com o tapadorzinho de mamilo, né? Acho que as mulheres estão mais confortáveis e mais livres, talvez, se sentindo mais respeitadas para poder usar esse tipo de look, mas também fiquei pensando na Dandara Pagu, que tem um bloco, Vacas Profanas, tinha em Recife, teve em São Paulo, esse ano, que as mulheres saem sem vestir nada, né, na parte de cima, em celebração ao próprio corpo, como um grito de liberdade, e ela conta em várias entrevistas como surgiu, e num dos anos ela se fantasiou de vaca profana em homenagem à música que o Caetano fez pra Gal, com uma hot paint, um peito coberto de glitter e máscara, e isso acabou virando esse bloco. Acho que Dandara é uma super porta-voz que fala sobre violência, contra a mulher, mas que diz que queria transformar isso em algo menos doloroso, né? A catarse é muito importante, né, gente? E hoje são o quê? 5 mil mulheres sem blusa na rua, né, gente? Num espaço também muito livre de julgamento estético, de julgamento social, patriarcal, de maneira geral, como ela mesma diz, né? E eu acho que assim, a gente tem que olhar para o carnaval como esse lugar que tá com a sensação, pelo menos na bolha, total, né? Ainda uma sensação mais segura e de mais mulheres juntas do nisso, que já foi, né? Porque É. também a gente tem que lembrar que quando a gente fala desses assuntos, o julgamento feminino é muito forte também, não é uma discussão só que os homens têm um julgamento ou... Hipersexualizam, né? Exato. Não, também tem um impacto do feminino que talvez não queira ou não se sinta confortável, não queira para si próprio, ou... né, a gente cresceu com uma mentalidade de concorrência entre mulheres, né? Então é todo um processo de desconstrução disso que eu acho que é muito profundo. Na Alemanha, né, o movimento feminista conseguiu liberar os mamilos nas piscinas públicas em março desse ano. Ou seja, Espanha, a gente está de pé de fora historicamente e a gente ainda está batalhando para um país vizinho, né, liberar a história. E desde 2007, né, os Estados Unidos comemoram o Go Topless Day, o dia do topless, né, que ainda é proibido no Brasil, país do fio dental, mas enfim. A Isa falou da Espanha, e eles também fizeram um esforço de comunicação para combater a discriminação, dizendo às mulheres do país todo que nadam em piscinas, ou privadas ou públicas, enfim, que elas podem fazer isso de forma confortável. Então tem uma aspa da campanha oficial que fala que a sexualização das mulheres começa quando elas são jovens e nos acompanha a vida inteira, que a gente deve cobrir os seios em alguns espaços, é a prova de um desses comportamentos conservadores. Mas legal, né? Um país ter isso também como... Eu lembro que eu fiquei muito impressionada na minha primeira ida à Espanha de ter visto que, quando eu ia à piscina, eram as mulheres mais velhas que tinham. Ou seja, essas não tão desejáveis. Essas que já eram avós. Porque eu tava falando mais velhas, tô falando de 65 mais, assim. Então... que não são o padrão do que é o olhar do corpo feminino, né? Eu lembro que eu tava numa piscina e que essa foi a minha primeira sensação. Eu sei que não é assim a regra do país, mas a gente vê que isso é extremamente inibidor quanto mais nova a gente é, né? E tem até uns eventos criados para que as pessoas façam coletivamente, completamente nus. Teve uma época que tinha uma hot yoga em Nova York, que você praticava nu, saíram várias matérias. Esse ano a gente viu uma matéria na New Yorker falando de jantares em Nova York, que todas as pessoas se sentam à mesa, uma mesona coletiva, onde é obrigatório estar nu
para participar, né? Exato, é um projeto de uma artista que também é modelo, a Charlie Ann Max. E os clientes pagam, acho que são $88 mais ou menos, e tem ali um espaço libertador de celebração do eu mais puro, que é o nosso eu nu. Então tem uma culinária à base de plantas, tem arte, tem prática de amor próprio, ou seja, tem todo um universo que se cria ali, tentando resgatar o que a gente já praticou ancestralmente, né? Esse jantar não é exclusivo para mulheres, mas os homens precisam ser indicados por clientes antigos para participar. Todo mundo tem que preencher formulário explicando o interesse na experiência, justamente para que não seja um ambiente sexualizado, né? Tô aqui na minha tecla do ancestral, né? Então, se a gente olhar lá para o ancestral, a gente tem hamãs, saunas, banhos japoneses, termas em vários lugares do mundo que sempre se praticou um pouquinho de nudez coletiva. E aí, agora a gente tá vendo isso virar produto, virar espaço, virar viagem, virar resort e afins, né? Então, o Peace Blue, que é um resort na Tailândia, desde 2021, tem meio que elevado o que a gente espera de viagens naturistas, né? E tem muitos preços diferentes ali, cada vez mais sofisticando essas experiências. Aqui em São Paulo tem o banho urbano, eu citei o fundador desse espaço no começo do episódio, que é justamente um lugar para resgatar essa tradição do banho coletivo e nu, que não é comum no Brasil. Lá tem tipos diferentes de saunas e de banhos de imersão que você vai alternando conforme o passar das horas para relaxar. Não pode entrar com celular, ainda tem que ser indicado por alguém que já foi, tem um termo de responsabilidade que precisa ser assinado para que não haja toque ou para que as pessoas não achem que elas podem se aproximar das outras com segundas intenções, porque ali, homens e mulheres, todo mundo junto, só querendo relaxar e aproveitar, né? Com muito bom senso, não é mesmo? Sim. E aí tem umas piras maravilhosas, tipo no Airbnb, agora você pode achar, um exemplo é a Bear Cottage, que é um chalezinho na Califórnia, com 3 unidades no mesmo terreno, e basicamente assim, você não precisa ficar nu pra ficar lá, mas tem que ser tolerante ao vizinho que pode estar passeando peladinho de manhã. Porque é naturista, né? Exato. Na Flórida, tem o Paradise Lakes Resort, que foi criado pelo Fred Bischoff, que já tinha um resort naturista na região. Ele abriu esse, que é repleto de condomínios, tem um parque para trailer e até um bairro mesmo com casas de luxo para quem quer ficar nessa comunidade no dia a dia também, não só durante umas horinhas para relaxar. Gente, o que é um alívio, porque assim, pra gente que curte uma liberdade, não é sobre querer ou não querer, é só sobre não ter que lidar com esse tabu. Você pode não ir lá no lugar naturista, como uma pessoa naturista pode ir, como é que a gente rompe essas barreiras e esses grandes tabus que a gente ancorou, né? Não, e olhar também para como isso foi sendo construído, né, historicamente. Tem um documentário muito interessante que foi lançado em 2020, que chama Skin, A Story of Nudity in the Movies, ou A História da Nudez no Cinema, porque lá no começo, no final do século XIX, não era exatamente um tabu as pessoas aparecerem nuas na tela, né? Exatamente, diz que, né, aprendemos, a nudez era tão prevalente que nos anos 20 a maioria das atrizes não dava a menor bola pra isso, tipo backstage de desfile. Aí a mudança chegou nos anos 30, quando rolou o Motion Picture Production Code, né, o Código de Produção de Filmes, que trazia uma quantidade ali de diretrizes morais na indústria cinematográfica, o que era aceitável, o que não era, e aí a nudez não passou. E o código durou oficialmente até 1968, quando aí virou as classificações de filme que a gente conhece hoje. Que é meio por idade, né? Exato. E já que a gente está falando de idade, também é interessante olhar para uma série de pesquisas e iniciativas que falam sobre nudez e parentalidade. Como isso pode ser naturalizado desde a infância. Então, tem um estudo da Universidade da Califórnia que acompanhou famílias durante um período de 18 anos, bem extenso, para observar o comportamento das crianças entre 3 e 6 anos que conviviam naturalmente com a nudez dos seus pais. E um dos principais benefícios observados pelos especialistas é que a criança consegue observar como que é um corpo adulto, comum e nu, que, enfim, é bem diferente dos corpos mostrados pela mídia. Eu achei isso super interessante aprender, porque a gente precisa romper esse tabu ainda em várias casas, e eu acho que é interessante a gente olhar
Como que, por exemplo, o que a pesquisa ensinou pra gente? Mulheres com estrias, pelos pubianos, partes irregulares, normais. Ver isso de forma dessexualizada permite com que as crianças criem expectativas reais Sobre os seus próprios corpos, né? E isso pode ajudar elas a entender que as mulheres são mais do que objetos, né? Não é só uma coisa... Porque o proibido também traz uma mensagem sobre por que é proibido, como que é proibido, de onde proibiu, né? E entender que não tem essa relação de vergonha, porque eu acho que o que mais me aflige, principalmente na relação feminina, é essa vergonha. Você já corre, já se cobre como se fosse você estivesse de alguma Errada, forma... né? Exato, você estivesse errada, você estivesse ofendendo o próximo, você estivesse, né, colocando o próximo numa situação desagradável. Então, mais interessante pra mim de conclusão da pesquisa foi que o fato é que não tem nenhum ponto negativo em conviver com nudez adulta. Tem. De forma saudável. E tem um livro infantil também muito fofo que chama Isn't Rude to be Nude, que não é rude ficar nu, que celebra muitos tipos de corpos em diferentes tonalidades, formas e tamanhos, para ajudar a olhar para a nudez dessa forma com mais naturalidade e não sexualizada. Esse livro também discute mudanças do corpo, principalmente com o passar da idade, e defende alguns pontos como algumas coisas vão mudar, você não vai ter o mesmo corpo a vida inteira, mas todo mundo tem bumbum, todo mundo tem mamilo, e que não é feio, né, ficar nu. Exatamente, então que a gente possa espalhar um pouco dessa ideia, né, quebrar um pouco esse tabu, principalmente para tirar as mulheres desse lugar da vergonha. Ter menos vergonha do nosso corpo, né? E desse lugar do objeto que os outros não conseguem se controlar quando se deparam com ele. Gente, muito obrigada por ficar até aqui com a gente. Esse episódio foi gravado aqui nos estúdios do Guatemi, nosso apoiador master. Estamos aqui super cozy hoje de Cris Barros. Os episódios contam com pesquisa da Larissa Nara e do Felipe Stoffa. O roteiro é da Catrina Carta Kovarik, a trilha do Alex Batista, a carinha do episódio é da Nubia Lima e a produção toda é da Agência Arara e Space House. Então segue a gente aí no @tchaubela.podcast e quinta tem mais. Toda quinta, então ativa as notificações. Tchau, Bela!